Então, correção de atividades, primeira e segunda semanas, PET 1, tá? Atividades avaliativas e aquelas atividades lá do PET, né? Turmas aí, 9º ano, escola, professor Beto. Então, vamos começar. Lembram lá que na primeira semana nós falamos sobre iluminismo e liberalismo, tá? Então, vamos corrigir aí essas atividades, lembrando sempre também que são atividades de revisão, né? Nós fizemos uma revisão da 8ª série, né? Quando vocês estudaram lá na 8ª série. O PET 1 é um PET para revisão. Então, a primeira pergunta que nós tínhamos lá naquela avaliação, né? Aquela atividade avaliativa, qual filósofo iluminista se destacou ao afirmar que o ser humano nascia bom, mas a sociedade era responsável por torná-lo mal? Então, para esse filósofo iluminista, todo mundo nasce bom, né? Todo mundo nasce sem maldade nenhuma, né? A criança, o recém-nascido, né, até determinada idade aí, né, ele é bom, ele não tem maldade ainda. É a sociedade que, aos poucos, vai fazendo com que que aquela pessoa se torne má, tá? Dependendo do meio em que ele vive, dependendo das pessoas que influenciam aquela outra pessoa. Então, aos poucos, ela vai se tornando uma pessoa má ou uma pessoa boa, né? Ela continua sendo uma pessoa boa. Então, para esse filósofo, a sociedade é que torna a pessoa uma pessoa má. Quem que será que falou isso, né? Muitas vezes a gente tem que pensar a respeito dessas coisas, né? Ele tinha razão, né? Ele tem uma certa razão nisso aí. O neném, o recém-nascido, não tem maldade no coração, né? Ele não pratica maldade ainda. Então, a pergunta em número 1, né, qual foi esse filósofo, foi Rousseau, tá? Lembra que a gente falou do Rousseau? Então, o Rousseau falou, ele dizia isso, né, que o ser humano nascia bom, mas a sociedade tornava ele mal. Então, essa foi a primeira questão. A segunda questão, o iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político, que consistia... Então, a briga, né, dos iluministas era contra aquele poder absoluto do rei, né, o absolutismo, e eles propunham um novo sistema político. Qual que seria esse sistema político? Tá? Olha lá, já está corrigido aí. Ó. Na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, mas interligados, no executivo, legislativo e judiciário. Então, os iluministas propunham, né, a divisão dos 3 poderes. Aqueles poderes, né, que nós falamos, né, que existem até hoje, né? A maioria dos países ainda adotam essa forma de governo, né, essa forma de poderes, desde o iluminismo, né, lá na França, né? Começou na França com a Revolução Francesa, depois que nós vimos, né, isso. Então, a divisão, né, a resposta aí, na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos, mas interligados. O executivo, que é o presidente, o governador de estado, o prefeito, e o legislativo, né, que são os deputados federais e senadores, deputados estaduais e vereadores. E o judiciário, juiz, né, de primeira instância, desembargador de segunda instância, e os ministros
do Supremo Tribunal, né, do STF, do STJ, fazem parte aí do judiciário. Tá? A terceira pergunta. Leia o trecho que se segue sobre liberalismo econômico. Na base do pensamento liberal estava a crença que o mercado, livre de regulações e restrições, teria um funcionamento perfeito, uma espécie de mão invisível que as relações entre consumidores e produtores, movidos pelo próprio interesse, convergissem ao interesse geral. Assinale a alternativa que descreve qual seria o perfil do Estado segundo o liberalismo econômico. O que ele está falando nessa pergunta? Essa mão invisível, né? Para alguns escritores, né, do liberalismo, eles falavam o seguinte, que o próprio consumidor e o próprio vendedor, produtor, eles, conforme a necessidade que eles vão tendo de adquirir algum objeto, a própria procura e a própria venda, né, a quantidade de venda, né, a demanda, né, e a produção, né, a demanda e a oferta, elas se controlam, e isso faz com que o preço daquele produto mantenha-se sempre um preço acessível para todas as pessoas. Traduzindo isso, por exemplo, o preço da carne é caro, porque está tendo pouca carne, então o preço da carne vai subindo, certo? Se o consumidor parar de comprar, o que acontece com o preço? O preço tenderia a cair, né? Por quê? Você não está comprando, o vendedor vai falar, ok, então eu tenho que diminuir o preço para poder vender. Isso é a mão invisível, é o mercado controlando o preço, tá? Só que o que acontece? Nem sempre é dessa forma, né? Nós vemos aí, por exemplo, a gasolina. A gasolina só vai subindo, mesmo que se o consumidor não for lá comprar, ela vai subir. Por quê? Porque existe a necessidade, o consumidor não fica sem comprar gasolina, né? O consumidor não fica sem comprar arroz, feijão, óleo. Então, o capital, né, o capitalismo, ele faz isso, né? Ele te obriga a comprar no preço que ele quer vender. O capitalista que regula o preço do produto, tá? Principalmente produtos, né, alimentícios, né? Esses produto alimentício, quem controla é o dono do produto, é o capitalista. Nós, que somos os consumidores, somos obrigados a aceitar e comprar pelo preço que ele quer vender, e não pelo preço que seria justo pela mercadoria, tá bom? Então, essa mão invisível para os escritores, né, do liberalismo, ela teria que controlar a economia do país, tá? Se o preço começava a subir, o consumidor não comprava, o que tem a tendência do preço era diminuir, tá? Eles imaginam isso, que existe essa mão invisível que controla os preços. Então, vamos ver aqui a resposta. Ó. Olha lá. A função primordial do Estado consistiria em cuidar do funcionamento do mercado, porém, sem se intrometer através de regulamentações excessivas. Então, para os filósofos, né, para o liberalismo econômico, o Estado, o governo, não tem que ir lá e falar o preço da gasolina vai ser tal, né? Eu vou fazer aqui uma intervenção, eu vou intrometer aqui no preço da gasolina, para quê? Para que ela fique baixa, para que o valor do preço da gasolina fique baixo e todos possam consumir, né? Ir lá, abastecer seu carro. O arroz começou a subir muito, o governo vai lá,
guarda, né, o governo tem armazéns onde que ele pode armazenar aí arroz. Então, o que o governo faria? Iria lá no armazém e venderia arroz a um preço mais baixo, colocaria o arroz para ser vendido, aí isso faria com que o preço diminuísse. Mas para o liberalista, né, para o liberalismo, isso não poderia acontecer. O Estado não poderia intrometer. É o que ocorre hoje no Brasil. A política hoje do Brasil, a gente chama ela de neoliberalista. Tá? É o novo liberalismo, né? Pegam as regras lá do liberalismo antigo, ajustam e utilizam hoje. Hoje em dia, o governo acredita que o mercado vai regular o preço. Então, se diminuir a compra da gasolina, o preço dela vai cair. Só que a gente não vê isso acontecendo, né? Então, por isso que existem muitos escritores que condenam o neoliberalismo, tá? A forma com que o governo faz a política econômica do país. Questão 4. O iluminismo é uma filosofia que deixou marcas profundas na sociedade ocidental. Atualmente, inclusive, podemos verificar a influência do iluminismo em fatos como, né, nós vimos isso, né, que o iluminismo, os filósofos iluministas, eles, muitas coisas que nós falamos hoje, que nós acreditamos hoje, foram faladas, foram divulgadas pelos iluministas. Então, volta aí nos três poderes, né? Uma constatação da influência dos iluministas na sociedade ocidental foi essa divisão dos três poderes, tá? Então, o iluminismo deixou essa marca, né, essa contribuição para a nossa sociedade, a instituição dos três poderes. 5. Acerca do iluminismo, assinale a alternativa incorreta. Então, o que está errado aqui nessas frases, né? Qual que está errado? A última lá. O iluminismo constituiu-se importante instrumento político das monarquias absolutistas. Não, né? Pelo contrário, né? O iluminismo, ele lutou e ele combatia as monarquias absolutistas, tá? Ele combatia aqueles reis, né, que dominavam, que tinham tudo centralizado em suas mãos. Então, o iluminismo, ele constituiu importante instrumento político das monarquias absolutistas. Isso é errado, tá? Isso não está correto. O iluminismo ou ilustração, essa daqui já é a primeira atividade do PET, tá? Então, aquelas 5 primeiras que nós corrigimos foram aquelas atividades que nós passamos como avaliativa. Então, agora nós vamos corrigir aqui as atividades que estão lá no PET. O iluminismo ou ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia. Então, qual que é o sistema político? Nós já sabemos, né? Aquela dos 3 poderes, né? Era o sistema, né, da divisão dos poderes, e os iluministas, nesta divisão dos 3 poderes, eles criavam, né, falavam que deveria haver uma constituição, tá? E dentro dessa constituição, as leis, tá? Então, existiria uma constituição, leis municipais. Para que isso? Poderia até existir o rei, né? Alguns iluministas defendiam o rei, né? Defendiam a continuação de um monarca, mas este monarca não poderia ter todos os poderes.
ele deveria seguir a lei. Essa lei seria a Constituição. Então, eles propunham esse sistema político, onde poderia haver um rei, um monarca, contudo, né, porém, este rei deveria seguir uma Constituição, deveria seguir as leis. A questão 2. Em suas teses, Montesquieu defendia a concentração de poderes nas mãos, por exemplo, de um rei absolutista. Foi o que nós falamos, né? Alguns iluministas defendiam a concentração de poder na mão do rei. Contudo, deveria haver uma Constituição. Então, em suas teses, Montesquieu defende a concentração de poderes nas mãos, por exemplo, de um rei absolutista. Esta afirmação está correta? Justifique sua resposta. Né? Será que isso que nós falamos está correto? Será que o Montesquieu realmente defendia isso? Tá? Pelo que a gente já estudou no Iluminismo, será que isso está correto? Ou será que o Montesquieu ele dizia que o poder não poderia estar nas mãos de um rei absolutista? Vamos ver aí. Não, né? Então, o Montesquieu, né, é um exemplo de que propunha uma divisão dos poderes, né? Então, Montesquieu foi um dos principais ativistas iluministas e responsável por idealizar a tripartição dos governos do Estado. Essa tripartição é aquilo que nós falamos, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Ele defendia o interesse humano diante a coletividade. Tá? Então, para o Montesquieu, o ser humano, né, ele tinha que ser defendido, tá? Então, a coletividade, o ser humano, ele tinha que ter seus interesses feitos, né? Como que eu diria? Ele diria que seus interesses pessoais deveriam ser agraciados, né, pelo governo. O Barão de Montesquieu, assim chamado, junto com filósofos da sua época, Voltaire e Rousseau, defendiam assiduamente novos ideais políticos e o fim do governo absolutista. Então, né, respondendo à questão 2, o Montesquieu ele acreditava na concentração dos poderes na mão do rei absolutista? Não, tá? A gente falou ali no inicinho, né, que alguns escritores até defendiam, mas Montesquieu não defendia, né, essa concentração. Muitos defendiam, né, que deveria existir o rei absolutista, poderia existir o rei absolutista, desde o rei, né, não absolutista, defendiam a existência do rei, porém esse rei deveria seguir as leis. Questão 3. Evelyn Beatriz Hall, biógrafa de Voltaire, né, biógrafa eu já expliquei, né, quem escreve sobre a vida de determinada pessoa, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Voltaire não disse essa frase, tá, gente? Muitas pessoas atribuem a frase a Voltaire. Esses dias para trás aí teve, acho que 2 políticos aí que falaram isso e eles falaram errado, né? Falaram que o Voltaire havia dito isso. O Voltaire nunca disse essas palavras. Quem disse essas palavras foi a biógrafa do Voltaire. Mas, mesmo assim, a frase expressa um dos ideais do iluminismo. Como? Será o que ele queria falar com isso? Né? Sobre divisão de poder, preponderância da ciência, valor da educação ou liberdade de expressão? Isso está mais relacionado com a liberdade de expressão, né?
todos nós podemos e temos o direito de nos expressar, tá? Mas expressar também dentro da lei, né? Você não pode ameaçar, você não pode falar tudo que vem na sua cabecinha aí, não, né? Ah, eu tenho direito de liberdade, eu tenho liberdade de opinião. Você tem liberdade de opinião, né? Se você gosta de pão dormido ou de pão sequinho feito na hora, isso é liberdade de opinião, né? Você gosta de Guaraná ou você gosta de Coca-Cola? Você gosta de azul ou gosta de vermelho? Isso é liberdade de expressão. Agora, você falar assim, eu não gosto de pessoas negras e gosto de pessoas brancas, isso já não é liberdade de opinião. Isso existe uma lei, né? Uma lei que regula aí o racismo, né?